Pessoal da torcida tricolor, a gente resolveu gravar um vídeo extra sobre a participação do São Paulo na Florida Cup, um pouco até para tranquilizar o torcedor, porque muitas pessoas já entendem que o ano começou e o São Paulo, com um pouco mais de 5 dias de treino, já tem que apresentar o futebol vistoso, considerando que chegou uma cacetada de reforços e a gente ainda tem os adversários que estavam no meio da temporada. Isso é uma coisa. Outra coisa é algumas considerações que a gente tem que fazer, principalmente no segundo tempo do jogo de hoje, São Paulo contra Ajax. O primeiro jogo a gente vai comentar, o Gabriel vai falar, a gente vai falar do que tem de ponto positivo, do que a gente viu de alguns jogadores, do que a gente não viu, mas hoje, assim, 2 jogadas me chamaram muita atenção, uma delas protagonizada pelo Nenê. O Nenê teve uma oportunidade quando o São Paulo ainda estava vencendo o jogo, Estava vencendo o jogo, e ele tentou encobrir o goleiro num lance de extrema displicência. Ele sai na cara do goleiro e tenta encobrir com extrema displicência, ao invés de matar o jogo. E teve uma outra bola com o Brenner, acho que aí o jogo estava empatado, que o Brenner, ao invés de dar uma pancada na bola, também recebe, igual ele fez, no primeiro gol, ele dá um toquinho de chapa, bate colocadinho. E isso é uma coisa que me deixa preocupado, porque quando você está no começo de temporada, você não está com o físico adequado, você não está com tempo de bola, você tem uma série de dificuldades que você vai ter. E isso a gente está agora com o Carlinhos Neves, que é um cara que manja muito de preparação física. Então o São Paulo deve ter uma evolução nesse quesito. Inclusive no Paulista o time ainda não estará pronto no começo do Paulista. Isso tudo é natural, ainda que para algumas pessoas pareça estranho. Muita gente vai falar, não, está acostumado. Não é. Isso para qualquer equipe de esporte coletivo, até individual, de alto rendimento no planeta. Começo de temporada é uma desgraça. Agora, outra coisa é você ser displicente. No caso, inclusive, do Nenê, que mais me preocupa, é um jogador que, no ano passado, ele saiu do time titular, foi sacado pelo Aguirre, fez um bico enorme, tentou mostrar nos 5 jogos restantes que era um jogador imprescindível e fez 5 jogos ruins, estar na condição de reserva na Florida Cup, querendo mostrar trabalho, e o que ele mostra é displicência, mesmo que quando num discurso de entrevista fala que até amistoso tem que jogar para valer. Então esse é o ponto, de novo, considerando que é começo de temporada, considerando tudo isso, e aí a gente agora pode fazer um apanhado aí. Eu precisava desabafar um pouco disso, mas deixando claro, gente, é começo de temporada e não diz nada esses 2 jogos sobre o que vai ser o ano do São Paulo. Gabriel, o que você achou dos 2 jogos? O que você pode levantar aí de pontos dessas 2 partidas? Começando pelo jogo de quinta-feira, com o jogo do Eintracht Frankfurt, é um time que está em boa fase. Aliás, as 2 equipes vivem bons momentos, pelo menos. O Ajax só perdeu uma partida, né? Eu não sei o retrospecto exato, mas assim, são 2 equipes que vivem bons momentos e que, mais do que isso, eles não estão em começo de temporada, eles estão em meio de temporada. Eles fizeram um recesso. O Eintracht Frankfurt, por exemplo, teve jogo dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro eles estavam disputando partidas oficiais. O Ajax também por aí. Então, assim, já tem uma diferença aí. Para o jogo de quinta-feira, no primeiro tempo, que o São Paulo acabou perdendo por 1-0, a gente tentou já ver algumas ideias aí do Giardini. O gol saiu inclusive por causa disso, evitar dar chutão para sair jogando. O Bruno Pérez acabou dominando errado, cometendo pênalti. Ainda assim fez uma partida razoável. No primeiro jogo, para mim o Everton foi o jogador que mostrou menos sentir a pré-temporada, menos sentir, parecia o jogador que estava mais natural nos seus movimentos. Leve, solto, né? Sim, mas ainda contra o Eintracht Frankfurt, o jogo já estava 1-0, pouco depois do gol do Eintracht Frankfurt, o Bruno Pérez fez uma boa jogada pela direita, e ele cruzou no segundo pau, o zagueiro do Eintracht tirou por um dedinho uma infiltração do Hernanes, que deve ser algo muito recorrente, O gol do São Paulo contra o Ajax, inclusive, foi em uma infiltração do Hernanes. Outra coisa, a participação dos laterais. Com o Jardim, os laterais eles são muito mais ofensivos, eles marcam muito mais presença para tentar dobrar ali junto com o ponta. No caso, começou o Elinho e começou o Everton. Aí os jogadores acabam fazendo boas associações por ali. O Everton e o Elinho acabam fazendo diagonal para abrir espaço para o lateral passar. Enfim, são algumas ideias. No meio de campo, a grande ideia era ver o Hudson com o Jusilei, com o Lisier no banco. Essa ideia não parece muito boa, né? São 2 coisas que eu estranhei na escalação
do Jardine foi a escalação do Hudson com o Jusilei e o Anderson Martins na zaga, mas isso o Jardine explicou. O Anderson Martins não tinha tido a oportunidade de começar com ele jogando. Então ele já meio que aponta que ele também achou que o Bruno Alves vinha numa sequência melhor. Essa do Jardine em relação aos zagueiros é mais uma declaração oficial, assim, para não minimizar ninguém. Só que me parece que a ideia de começar com o Anderson Martins como a proposta do São Paulo é sair sempre pelo chão, inversão de jogo até com o zagueiro, uma bola longa com o zagueiro. O Anderson Martins fez muito isso no jogo de quinta-feira. Eu acho que ele testou o Anderson para tentar ter essa saída de jogo um pouco mais qualificada. O Anderson é mais técnico, né? Sim, eu acho que o único quesito que o Anderson Martins hoje esteja melhor do que o Bruno Alves seja a parte técnica do zagueiro no camisa 4. E, Gabriel, muita gente nas redes sociais, no primeiro gol que o São Paulo tomou na temporada foi o passe do Thiago Volpe para o Bruno Pérez. Muita gente entendeu que o Thiago Volpe errou tanto quanto o Bruno Pérez. Eu não tive essa impressão, eu até tentei argumentar com algumas pessoas, mas o Thiago Volpe estava de frente para o lance, o Bruno Pérez também estava ali para receber a bola. A expectativa era de receber a bola. Exato. E ele mata muito mal um passe que era um passe muito simples, um passe se ele consegue dominar a bola e a bola não escapa do domínio dele, o lance seguiria normalmente, seguiria o São Paulo tentando sair tocando a bola de trás. Como aconteceu hoje várias vezes. Exato. Assim que ele dominou errado, o jogador da equipe alemã, já muito mais inteiro fisicamente, tomou a bola imediatamente, ele tentou recuperar, acabou cometendo pênalti. Se ele domina a bola, e que é um erro técnico normal de começo de temporada, extremamente normal, não é... Ninguém está condenando. Não tem nada a ver com ele ter ido mal o ano passado, absolutamente nada a ver. Ele dominou mal e fez o pênalti. Tanto que ele tem até mercado, né? Tipo, na Europa, as pessoas ainda gostam dele lá, ainda tem uma expectativa, então assim, não estamos querendo demonizar a mesma coisa para quem chegou no vídeo até agora, né? Porque pode ser que... Os erros físicos, assim, quando o jogador se sente cansado com 7 dias desde que o São Paulo se reapresentou dia 3, foi só a reapresentação, dia 4 foi a viagem para os Estados Unidos, começamos a treinar dia 5. Hoje nós temos 7 dias aí, sendo que desses 7 dias nós tivemos um jogo treino contra uma equipe alemã, um jogo treino contra o Ajax e o dia entre esses dois jogos em que você também não pode fazer um trabalho muito forte. Sim. Então assim, são 7 dias, sendo que 3 são dias um pouco mais presos, digamos assim, um pouco mais um pouco menos de parte tática, um pouco menos de parte técnica. Então erros nesse sentido são mais aceitáveis. O que não é tão aceitável é o erro da displicência, o erro, porque aí já é algo que já vem do ano passado e que não tem nada a ver com você estar em pré-temporada ou não. E pior, custou caro o ano passado. Custou caro ano passado, foi um dos principais motivos da gente estar hoje enfrentando uma pré-Libertadores, correndo riscos. São Paulo foi displicente em jogos fáceis, mas você ia fazer uma parte... Só para complementar do Hudson e do Liseiro, do Jusilei. E do Liseiro, do Jusilei, enfim, o Jardine começou tentando com Hudson e Jusilei, porque Hernanes e Pablo, quando o São Paulo vai fazer a marcação defensiva, quando ele não tem a bola, o Jardine optou por marcar com 2 linhas de 4. Então fica o Hudson ao lado, o Jusilei ao lado do outro volante. O Hudson tem uma capacidade de marcação maior que a do Jusilei. E eu imagino que seja por isso que o Jardine tenha tentado começar com o Hudson. Quando o São Paulo recupera a bola e tenta atacar e aparece um volante na frente, o Jusilei não faz essa função, quem vai fazer é o companheiro dele, o Hudson tem muito menos qualidade que o Liseiro. E no jogo de quinta-feira, o gol do São Paulo foi uma roubada de bola do Liseiro, que arrancou, soube servir bem o Diego Souza, que deu um bom passe pro Nenê, que acompanhou a jogada, fazer o gol. O Nenê não foi mal no jogo de quinta-feira, muito pelo contrário. Ele correu muito, aliás, isso, porque assim, eu critiquei o Nenê no começo do jogo, porque os atos de displicência me irritam muito, porque a displicência já nos custou muito caro, e o Nenê já é um jogador veterano para cometer esse tipo de erro. Mas no primeiro jogo ele correu, ele teve disposição, ele teve vontade, ele quis mostrar. Ele foi muito bem, inclusive fazendo o fácil, sendo objetivo, jogando sério, sem toquinho, sem palhaçada. Sem toquinho de calcanhar. Exato. Sem Quando a bola sobrou para ele na cara do gol, ele bateu com força no contrapé do gol, ele fez o gol. Se esse jogador, se não ficar reclamando, se não ficar enchendo o saco, é um cara que tende a ser útil. O jogador que jogou hoje, sai na cara do gol, quer dar toquinho por cima, essas palhaçadas, e se ficar com problemas de displicência, não, de disciplina, ficar com problema de disciplina, como teve ano passado, esse cara já não atrapalha, esse cara já não serve, esse cara atrapalha. Assim, ou seja, o Nenê, se colocar a cabeça no lugar, jogar como jogou esses 2 meses e meio do ano passado, como jogou na primeira partida hoje, esse Nenê briga pela titularidade de São Paulo. Briga ali para tentar chegar, para tentar jogar, para ser uma opção.
Esse Nenê da displicência do jogo de hoje, que tem todo a toquinho, que entra no jogo e meio sonolento, meio snob, né? Meio como se fosse um grande craque. Esse cara atrapalha, esse cara não deveria nem ficar no banco. Aí, é meio que essa é a diferença do Nenê, são extremos. E aí pro jogo de hoje é uma melhora até significativa do São Paulo. No primeiro tempo. Na proposta de jogo e tudo mais. A gente já viu o Hernanes, por exemplo, conseguindo, o Hernanes e o Everton conseguindo se aproximar mais do Pablo. O Pablo ficou muito isolado no primeiro jogo. O gol do São Paulo é muito bonito. É uma movimentação do Pablo, que ele se movimenta, abre espaço, briga com o zagueiro. O Hernanes infiltra, o Pablo dá uma assistência maravilhosa. O Hernanes bate sério, firme, fulmina. Convicto, faz um belo gol. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Foram os melhores 45 minutos do Elinho no time profissional, ajudando na recomposição. Muito boa a participação do Elinho, sendo o cara do escape para o contra-ataque, tendo velocidade, enfiando boas bolas. O Elinho, se mantiver esse desenvolvimento, essa pré-temporada for útil para ele, é um cara que pode ser titular mesmo com o Birubiru, mesmo que o São Paulo traga um outro jogador para a posição. Esse cara, com a evolução, e vai ter alguns jogos de Campeonato Paulista para isso, esse cara ajuda muito. E quando ele foi colocado na fogueira, joga aí, não era um cara que tinha essa noção. O Jardine provavelmente está trabalhando isso com ele muito sério. Cara, Elinho, você precisa recompor, você precisa fazer essa função, mostra para ele o que ele precisa fazer. Na parte defensiva, o São Paulo ainda teve alguns probleminhas, isso falando do primeiro tempo, o time titular. Quando o Ajax acelerava o jogo, a transição defensiva do São Paulo ainda era um pouco lenta, natural, foram 5, 7 dias de trabalho do São Paulo, isso vai ser, tem que ser consertado até daqui a uma semana contra o Mirassol e daqui a um mês no jogo contra o Talheres pela Libertadores. Principalmente nesse jogo. Né? Principalmente esse jogo. Porque, gente, no Paulista, a expectativa nossa, aliás, nossa torcida até, é que o São Paulo use muito da base para continuar preparando o time titular. Não é jogo para colocar os jogadores numa partida em que os times do interior já estão... Se dependesse de mim, se eu fosse o cara que fosse escolher, os titulares jogariam dia 27 contra o Santos só, e ia para Libertadores. Dependesse de mim. Isso certamente não vai acontecer, mas eu acho improvável que haja muito jogo quarta e domingo com os titulares. São Paulo vai estrear sábado contra o Mirassol, depois, se não me engano, já tem jogo no meio de semana contra o Novo Horizontino. Eu já acho que pro Novo Horizontino, que tem que ir lá para Novo Horizonte, é um pouco mais longe, eu já acho que o São Paulo vai com um time um pouco mais alternativo. Então você acha que começa com um time mais inteiro? Eu acho que contra o Mirassol vai o que tem de melhor. E lembrando que o jogo será... sábado, 7h30 no Pacaembu. No Pacaembu, porque o Morumbi está em reforma de vestiários, colocando telão e tal. Pro segundo tempo, aí assim, vamos lá, tentar individualmente falar. O Jardine inverteu os goleiros, provavelmente para deixar o Volpi jogar com a equipe mais fraca, para ser mais testado. Isso é normal, ligeiramente comum. Eu mesmo, quando treinei, eu estava contando essa história. Eu era moleque, primeiro dia meu de treino pela ABB. O cara me colocou no time titular, eu era criança, tá, gente? Sim, tipo, tinha 15 anos, 14 anos. E eu fiquei muito empolgado, falei, pô, já fui pro time titular, né? E aí a gente ganhou, e eu, ganhamos. E o cara, não, a gente é o titular, né? E eu cheguei ao meu pai e falei, pai, eu já sou titular. Ele falou, não, o goleiro titular joga no time reserva. É possível que seja isso, porque certamente o Thiago Volpi será o goleiro titular da temporada. Aliás, é bom falar do Thiago Volpi, porque muita gente já falou, tomou 4 gols, será que é tudo isso? Gente, nenhum dos 4 gols ele é um goleiro de alto nível. Já teve gente que estava discutindo comigo, ele é melhor que o Sidão. Ele é muito melhor que o Sidão, ele é muito melhor que o Jean, ele é muito melhor que o Lucas Perry. Ele é um goleiro que briga com o Vanderlei, com o Cássio, mas está no começo de temporada como todo mundo. Não teve nenhum gol que ele tenha tido culpa, apesar que teve uma bola que ele deu uma manchete, me lembrou até o Rogério nos tempos dele. Me lembrou o Rogério assim. O Rogério já fez defesas assim que ele teve que ir no reflexo, foi surpreendido. Só que o Rogério geralmente dá a manchete pro lado. E ele deu uma pra frente. Tudo bem. A questão é assim, os gols que ele tomou são bolas que o cara saiu na cara dele. E ele fez o posicionamento correto pra fechar. Aliás, pouca gente viu. Foram 2 gols de pênalti, 3 gols que o cara saiu quase na pequena área. E um no pênalti que ele acertou o canto, mas o cara bateu belíssimamente. Agora, pouca gente percebe que em saídas de cruzamento ele foi pra disputa em praticamente todas as bolas e teve 2 bolas na linha de fundo que ele saiu fechando o ângulo nessa escola, que não é a minha escola preferida, mas a escola que o Rogério seguia, que segundo o Gabriel, é uma escola mais eficiente em números. Eu gosto mais do goleiro que sai em pé e espera. Ele sai fechando o ângulo, que pega assim a maior espectro de possibilidades de chute. E ele fez a defesa em 3 ou 4 lances, que o cara estava na linha de fundo e ele saiu certeiro. Uma delas com o David Neres, inclusive. Enfim,
não tem muito o que falar do Thiago Volpe, até por 2 gols. É muito 2 de começo, pênalti, 3 gols na pequena área, enfim. Para posição de zagueiro, o São Paulo começou com Arboleda e Anderson Martins, Bruno Alves certamente é o terceiro zagueiro, desses 3 teremos sempre a dupla titular de zaga, quando todos estiverem à disposição. O Arboleda é certeza que é um titular. Pro Quem Jardine, é o sim. outro, provavelmente, E aí, é o Anderson Martins, mas eu acho que o Bruno Alves... Mas me preocupa mais o quarto nome. Por quê? Ele vai jogar muito pouco, só que assim, quando o São Paulo precisa alternar o time, vai precisar, quando um machucar, ou um tomar cartão, ou não sei o que lá, no passado isso foi muito comum. O Jardine optou pelo Lucas Cal contra o Eintracht Frankfurt e pelo Rodrigo contra o Ajax. Os dois foram Nenhum dos dois me agrada, independentemente da atuação deles. O segundo gol da equipe alemã, que foi até o gol contra do Igor Vinícius e tudo mais, que também não fez uma boa estreia, natural, gente, pré-temporada, mas não fez uma A boa mesma estreia. coisa os zagueiros, tá? Mas o Gabriel está falando Sim, de analisar os moleques quando jogavam na base. Na base, o Lucas Cal fez uma dupla de zaga com o Vitor Tormena. Os dois são muito ruins, muito ruins. O Lucas Cal, por exemplo, ele tentou dar o bote no começo do lance do segundo gol, ele tentou dar 2 botes, ele errou os 2. Isso pode ser pré-temporada. Só que, por exemplo, mata a jogada. Ele era o último cara. Se o cara sai dele e aconteceu o que aconteceu, o cara ia pra dentro da área. Mata a jogada. Ele não matou. Ele errou o bote. Ele tomou um drible seco na linha de fundo. Tudo isso no mesmo lance. Ele não é um bom jogador. E isso não é de agora. Não é por esse lance. Na base ele não é bom, imagina no time titular. O Rodrigo, que jogou hoje, também não é um grande jogador. Na base não era, ele fazia dupla com o Valse, que está na seleção sub-20. O Valse, sim, é um bom jogador. Então, eu torço muito para que na volta do Sul-Americano sub-20, o Valse seja o nome da quarta zaga, do quarto zagueiro, se o São Paulo não contratar um jogador pronto para essa posição. Se for para trazer um garoto, que seja o Valse, que é o que tem mais potencial, que já tem mais qualidade hoje. Mas você acha que não com o Valse seria uma coisa, você tendo o Valse, sabendo que o Valse seria esse quarto nome, você iria pro mercado ou você tentaria um lateral? Porque laterais ainda me parecem a fragilidade. Hoje a posição mais carente do São Paulo é a lateral direita e se possível for, não sei como é que tá o caixa do São Paulo, que já gastou aí 43 milhões em contratações. Um lateral esquerdo. Um segundo volante. Um segundo volante. Porque o Liseiro... Mas a lateral esquerda você acha que tá bem, Léo Pelé e... Não acho. O Léo Pelé hoje, por exemplo, no gol da virada do Ajax, o terceiro, é um lançamento longo em que ele sobrou atrás da linha. Ele ficou dando condição para todo mundo. A linha do São Paulo estava adiantada, ele ficou para trás, deu condição legal para todo mundo. E isso é um problema que não é muito de pré-temporada, não é de física, é de cabeça. Essas são coisas que dão mais trabalho de corrigir, porque normalmente vícios que o jogador tem já no profissional são muito difíceis. É coisa que o cara já faz, é coisas que o cara não observa. Que às vezes a gente reclama do Diego Souza. Esse tipo de coisa, quando você, como parte tática, né, esse tipo de coisa deveria ser automática para o jogador. Sim. Ele é lateral ainda, ou seja, ele não precisa olhar para os dois lados. Ele está na lateral esquerda, ele tem que olhar para a direita e perceber onde está a linha de marcação do São Paulo. Ele ficou um pouco para trás. O centroavante também. O Diego Souza às vezes não percebe isso, me incomoda muito. Porque como ele é um jogador muito lento e ele está jogando nessa posição, muitas vezes ele mata o ataque por conta disso. Aliás, o Diego Souza que se machucou hoje, aparentemente foi só uma pancada, mas muita gente se preocupou e eu fiz coro com essas pessoas. O Diego Souza, nas férias, ele dá uma abusada, né? Porque ele está visivelmente fora de forma. Ele é claramente reserva. O Pablo teve uma boa atuação contra o Ajax, contra 2 bons zagueiros do Ajax. Aliás, assim, a questão do Ajax, assim, a única coisa que o São Paulo tinha de obrigação de resultado na Florida Cup era, não toma uma sacolada de ninguém, porque ninguém quer saber se é o time titular ou reserva, é a imagem do clube que tá lá. E fica a história, não é legal. Não é legal. Você tomar 4 gols em 45 minutos não é legal. O Bayern de Munique, vice-campeão europeu em 2012, não conseguiu fazer isso no São Paulo em 2013. Muito por causa do Rogério, mas não conseguiu. E o São Paulo correu um risco, né? Levando aquele time de 2013 para jogar com o Bayern na Allianz Arena. Então, assim, não toma 4 gols em 45 minutos. Sim. Era basicamente a única obrigação do São Paulo. E se o São Paulo faz 2-0 ou faz o 3-2 a favor, dificilmente toma uma sacolada dessa. Mas enfim. E só uma parte, agora você falou do Rogério, eu fico me lembrando, quando o Rogério estava perto de se aposentar, teve cara que fez site culpando o Rogério. Eu não vou dar crédito, mas eu fico pensando assim, quantas pessoas fizeram coro responsabilizando o Rogério, e é isso que a gente sempre combate aqui no canal. Não é um jogador, não é um dirigente, não é um presidente. E vocês podem pegar aí os vídeos que a gente fez aí dos erros administrativos do São Paulo. São 10 anos de erros coletivos que fizeram o São Paulo chegar aqui. Não tem nada a ver com esse São Paulo
que jogou a Florida Cup, E que está em pré-temporada, que jogou contra times que estão no meio da temporada e mais inteiros, era esperado isso. Talvez o erro tivesse sido São Paulo ter ido para a Florida Cup. Eu não tenho a menor dúvida que isso a gente já fala há 200 lives. A participação do São Paulo na Florida Cup é um absurdo. Você vai ter da reapresentação, que é o dia 3 de janeiro, que todo mundo chega lá, oi, tudo bem, representou, conheceu, que não tem treino, não tem nada, é só a reapresentação. No dia 3 de janeiro. São Paulo, dia 19, já tem jogo. Então são 15 dias aí de pré-temporada. Desses 15 dias você tem um de representação, um de viagem para os Estados Unidos, um de volta da viagem para os Estados Unidos. E não é uma viagem, aí cara. Você tem 2 jogos contra equipes que estão fisicamente muito acima, que você só pode trabalhar 45 minutos com os titulares, e os 2 dias seguintes a esses jogos, que você não pode fazer trabalho muito pesado, porque eles já tiveram um jogo minimamente de competição. Ali houve uma competição, porque você está enfrentando um rival, você não está fazendo um trabalho tático, nem técnico, nem controlado. Não é uma viagem tranquila, tá, gente? São 8 horas, salvo engano, pelo menos daqui pra Miami são 8 horas, né? Mas pra Orlando eu não tenho muita certeza se são 8, se são 10, não tenho muita certeza. Quando eu fui pra lá, eu fui via Miami, peguei um carro e depois fui pra Orlando. Mas assim, cara, é muito complicado. Pra mim, um erro estratégico muito grande de São Paulo. São muitos dias perdidos pra nada. Pra você ir lá, aí agora você vai voltar de lá. Resumo, com o time titular, o São Paulo deu esperança, tá? Sim. Sempre no contexto de foram 5 dias de treino, 5, 6 dias de trabalho, não é de começo de temporada, de trabalho, de treino no campo, foram 5, 6 dias, deu esperança, principalmente agora no jogo contra o Ajax, é animador, ainda vai ter agora o São Paulo vai ter mais 10 dias não, 8, 9 dias aí até a estreia contra o Mirassol. Viaja hoje? Hoje ou amanhã, não tenho certeza, mas assim, já vai perder mais tempo de treino para viagem. Vai ter uma semana, né, de trabalho, tirando a viagem 6 dias, mais aí 25 dias até o jogo contra o Talheres, que é o jogo que realmente importa. É o jogo mais importante. O que nós vimos agora, que tem um esboço, claramente vai ser evoluído. Só que aí, no fim das contas, o São Paulo vai acabar saindo pressionado, porque... porque é televisionado, porque tá todo mundo assim... Gente, se São Paulo estivesse aqui, ele estaria jogando, como alguns rivais fizeram, contra o Nacional, contra o Joinville... Fazendo trabalhos táticos, técnicos e tal. E aí, mesmo que saísse lá o resultado, ninguém viu, todo mundo ia achar normal. Mas aí passa na televisão, o time leva 4, já tem gente que já tá tacando fogo na casa, querendo matar a família, chamando o Jardine de incompetente, não é tempo no mundo ideal, não era nem para estar discutindo o trabalho de Jardine, pelo contrário, no mundo ideal era até para falar, pô, Jardine, legal, o começo do ano deu pra gente ver as coisas que você disse que vai tentar implementar, dá pra ver sinais aqui, e aí a cobrança passaria a ser na evolução desses sinais, na execução de outras ideias, no aperfeiçoamento de recomposição defensiva, ter mais a posse de bola, enfim, melhorar o que ele se propôs a fazer. Mas vou olhar o resultado exclusivamente como se o São Paulo estivesse no meio da temporada jogando um jogo de Campeonato Brasileiro de Libertadores. E assim, o que é preocupante, o São Paulo tem que estar inteiro no jogo do Talheres, que vai ser o jogo mais importante do ano. Dia 6 de fevereiro. Depois do jogo do Talheres, nós vamos ter outro jogo mais importante do ano, que é o segundo adversário. Que é o provavelmente. Vai ser o Palestino ou Independente Medellín. Deve ser Independente de Medellín. Aí vai ter o outro jogo mais importante do ano. Aí quando terminar esse jogo mais importante do ano, se conseguir passar, vai pro grupo. E no grupo da morte, todos os jogos vão ser os jogos mais importantes do ano. E se passar, todos os jogos da Libertadores são os jogos mais importantes do ano. Por quê? Libertadores é o torneio que mais encanta o torcedor e que mais encanta a gente, que mais traz toda aquela esperança. É o torneio que a gente mais gosta. Então, são os jogos... estejam tentando matá-lo com veemência. Nossa, gente, olha, enfim, nós não vamos falar nisso, não é pra agora, mas assim, Comebol é uma desgraça, é lastimável. O resumo é, pelo time titular, bacana, bom, a experiência que o São Paulo teve pegando times melhores, deu para sentir que dá para caminhar nessa direção, que se o Jardine continuar evoluindo o trabalho, continuar colocando as ideias dele em prática, o São Paulo vai ter uma temporada promissora, porque tem bons jogadores, mas... faltou, e essa goleada não foi fácil de engolir, não precisava tomar 4 gols em 45 minutos, ainda que, diferentemente do Eintracht Frankfurt, o Eintracht tirou o time principal também no intervalo, verdade, o Ajax manteve, o Ajax seguiu jogando, fez uma alteração no intervalo. O Ajax jogou, inclusive eu coloquei um tweet disso, né? O independente de ser pré-temporada, amistoso e tal, o pior de tudo é ver uma equipe que estava levando o jogo a sério contra um time que foi displicente em 2 jogadas e que custou muito caro. Não pode ter essa displicência. Você vai tem uma tentativa de encoberta para mim quando o jogo tá 5-0 e falta 1 minuto para acabar e eu ainda sou contra. Então, mas, enfim, o resumo é esse. Daqui uma semana começa o Campeonato Paulista. Terça-feira teremos live para
projetar essa estreia, falar um pouco do começo de temporada. E aí, assim, é, muita calma, muita calma. muita paciência também, tá, gente? Assim, é importante nesse momento. Não é pra ficar feliz, ninguém tá feliz, tomou cacete lá de time holandês, não é legal. Mas você tem que entender o contexto das coisas, entendeu? Não vai então tomou, perdeu o jogo, já tem que trocar técnico, já tem que substituto, gente, tem que trazer mais 15 caras. Não é assim. Conformismo. O que a gente está fazendo aqui é uma leitura do que é um jogo de começo de temporada e tal. Se pensar naquela Florida Cup que a gente ganhou, e todo mundo ficou super empolgado, e aquele não disse nada no ano. Sim, e nada. que vale lembrar que aquela Florida Cup foi um ano em que o São Paulo teve um mês de pré-temporada, ao invés de 15 dias. Então, quando o São Paulo foi para a Florida Cup, o São Paulo já tinha feito muito trabalho físico e tático aqui. Chegou lá na Florida Cup e manteve esse trabalho físico e tático. Então, em teoria, já era um time que estava um passinho à frente do time que está hoje, que se reapresentou semana passada, entendeu? Então, enfim. Mas é isso, galera. Então fiquem de olho nos canais. A gente vai ter muitas novidades aqui no YouTube para esse ano. A gente deve estrear programas novos ainda. Pelo menos a gente está se programando para isso. E a gente vai fazer as lives nesse esquema aqui. A gente agora tudo uniformizadinho. Vamos fazendo um trabalho na zona mista com bastante intensidade também, seriedade. Tudo que vocês vão ver aqui é Fala Bandana, jornalismo alternativo a serviço do São Paulo. Esse é o nosso compromisso, sempre com seriedade, sempre com bom senso e, mais do que tudo, com respeito às opiniões de vocês, que a gente vai ler aí com calma cada uma delas, tá bom? É isso? É isso. Então, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!